A operação da graça de Deus em nossa vida não ocorre somente na conversão. A conversão se dá para aquele ato inicial de alguém que não era cristão, não acreditava na palavra de Deus, não estava submisso ao senhorio de Cristo e passa a estar. Para haver essa mudança, a mudança espiritual é grandíssima. É aí que acontece a regeneração, a transformação dessa pessoa para ela deixar de amar o pecado e passar a amar a palavra de Deus e as coisas santas. Isso é regeneração, é daí que nasce a conversão, um ato sim voluntário, mas que nasceu a partir de uma ação de Deus inicialmente que transformou o coração dessa pessoa, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, um coração que verdadeiramente ama a Deus. A conversão então é o ato inicial da fé, mas a partir disso convém também a santificação, que tem a ver com um aperfeiçoar, um desenvolver essa fé que o próprio Deus colocou em seu coração. E nesse ato de santificação, aí sim convém, requer do crente uma disposição voluntária para buscar cada vez mais a vontade de Deus, buscando os meios de graça. Então, a graça de Deus, ela transforma o nosso coração e Deus concede essa graça através de alguns meios. Meios de graça nós temos especialmente a leitura das Sagradas Escrituras, mas também a prática da oração e a comunhão com o povo de Deus. Isso se dá de maneira toda especial nos sacramentos, no batismo, como sendo o ingresso no meio do povo de Deus, na igreja visível, e também no participar da Santa Ceia. Mas a graça de Deus age em nossa vida, nos transformando de dentro para fora, lidando com o pecado, porque o pecado é o que nos afasta de Deus. O pecado é o grande problema que nós precisamos lidar. E a graça age em nossa vida, lidando com o pecado em duas instâncias. A primeira delas é na instância da culpa. A culpa tem a ver com um peso em nossa consciência, porque nós pecamos contra Deus. A nossa consciência está ferida, nossa consciência está cauterizada e precisa ser restaurada diante de Deus. A culpa também tem a ver com um aspecto legal. Digamos que estamos judicialmente como culpados diante de Deus e isso precisa ser restaurado. A graça então nos restaura disso, nos livra dessa culpa quando, ao estarmos unidos a Cristo por meio da fé, nós então recebemos do próprio Cristo a justificação. Nós somos justificados. O que isso significa? Nós somos declarados justos. Significa que aos olhos de Deus ele não vê mais alguém que cometeu pecado ou alguém que é um infrator da lei, mas ele vê a imagem do seu próprio Filho. Ele vê o seu Filho Jesus Cristo, porque Cristo é o nosso representante. Então há essa substituição da nossa imagem. Isso é a graça atuando para nos livrar da culpa. Mas além da culpa, a graça também nos livra do poder do pecado. Então são duas coisas, culpa e poder. Esse é o problema do pecado em nossa vida. Quanto à culpa, nós temos a justificação. Quanto ao poder, nós temos o pecado que habita em nós e que nos inclina para o mal. Ainda existe natureza pecaminosa naqueles que amam a Deus. Ainda existe natureza pecaminosa naqueles que são cristãos e professaram a sua fé. Infelizmente, os efeitos do pecado permanecem no homem por toda a vida até a consumação de todas as coisas, a plenitude da redenção. Porém, esse pecado, ele não tem um poder absoluto ao ponto de nos escravizar, ao ponto de ser impossível negarmos o pecado. Essa também é uma mudança que só ocorre para aqueles que estão verdadeiramente nos caminhos de Cristo Jesus. Então, o poder do pecado é desfeito em nossa vida quando cremos em Cristo. Por quê?
No agir de Cristo em nossa vida, nós somos capacitados a negar o pecado. Somos capacitados também por um desejo sincero de amar a Deus e buscar glorificar ao nome dele. Aqueles que não têm a Cristo, o seu desejo é unicamente de pecar, porque a sua vontade é escrava do pecado. Mas para aqueles que estão em Cristo, ainda que exista resquícios do velho homem, dessa velha natureza que se inclina para o pecado, agora essa pessoa é capacitada pelo próprio Espírito de Deus para fazer boas obras e agir em conformidade com a vontade de Deus. É com essa capacitação, é com esse poder espiritual que o crente pode rejeitar o pecado e negar aquilo que ofende a Deus. E é essa mesma graça que nós afirmamos para dizer que ela nos leva ao lar celestial. É essa graça de Deus que nos garante a vida eterna. Eu posso dizer, o cristão ele pode dizer, eu estarei no céu com Cristo Jesus, sem precisar confiar em sua própria capacidade, mas ele confia na capacitação dada pelo próprio Deus. Ele confia no agir de Deus que sustenta os seus para toda a eternidade. A Confissão de Fé de Westminster, símbolo de fé de nossa igreja, no capítulo 17, no parágrafo 1º, diz que os que Deus aceitou em seu bem-amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Então, essa é a graça que opera em nossa vida, uma graça que nos garante eternidade na presença de Deus. Certamente nós precisamos verificar se estamos verdadeiramente nesse estado de graça. Isso ocorre pela verificação da nossa santificação, do nosso desejo em amor a Deus, em obediência a Cristo Jesus, o nosso comprometimento com os meios de graça e todo o processo de aperfeiçoamento e maturidade espiritual. Isso tudo precisa ser verificado em nossa vida como sendo consequência do agir de Deus inicialmente em nossa vida. É claro que se alguém rejeita os meios de graça, rejeita as coisas santas, não cresce em santificação, mas unicamente professou a fé, mas essa fé não é demonstrada por obras, a palavra de Deus também diz que uma fé sem obras é morta. E aqueles que deixam os caminhos do Senhor e não retornam, na verdade, nunca foram do Senhor. Então, cabe avaliarmos a nós mesmos. E se estamos no estado de graça e perseverando dessa forma, é porque Deus foi e tem sido misericordioso conosco. Essa é a nossa alegria, a nossa esperança de que Deus é quem nos sustenta nesse estado de graça, nos sustenta pela fé. É isso que nos garante para continuarmos no caminho de segurança, no caminho de fé e um caminho de que estamos diante da vontade de Deus, fazendo tudo o que agrada ao nosso Deus. E isso tudo acontece somente por graça. Não é por mérito, não é por nenhum privilégio pessoal, mas é porque Deus olhou para nós e escolheu nos amar, concedendo a sua graça.